Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos dar sequência aos nossos estudos. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estamos aqui, vamos iniciar o capítulo 9, Revoluções do Globo. As revoluções que o globo terrestre sofreu em matéria de aprimoramento científico, né? Vamos ver. Revoluções gerais ou parciais, Idade das Montanhas, dilúvio bíblico, revoluções periódicas, cataclismos futuros, aumento ou diminuição do volume da Terra. Esses são os temas que serão abordados neste capítulo e nós vamos pouco a pouco estudar essa revolução, né? Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo, em consequência de suas transformações, mas, excetuando-se o período diluviano, que traz as características de um transtorno repentino, todas as outras cumpriram-se lentamente e sem transição brusca. Durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo empregaram para tomar a sua posição, as mudanças devem ter sido gerais. Uma vez consolidada a base, não devem ter sido produzidas senão modificações parciais na superfície. Além das revoluções gerais, a Terra sofreu um grande número de perturbações locais que mudaram o aspecto de certas regiões, como para as outras. Duas causas para isto contribuíram: o fogo e a água, que são elementos naturais, não é? Tudo que está na Gênese são tudo naturais. O que a Terra vem sofrendo, o que a Terra vem passando por períodos geológicos, né? Isso é natural e é a criação divina. O fogo, seja pelas erupções vulcânicas que enterraram sob espessas camadas de cinzas e de lavas os terrenos circundantes, quer dizer, em volta, né? Fazendo desaparecer as cidades e seus habitantes, seja pelos tremores de terra, seja pelos erguimentos da crosta sólida, refluindo as águas sobre as regiões mais baixas, seja pelo desmoronamento dessa mesma crosta em certos lugares, sobre uma extensão mais ou menos grande, onde as águas se precipitaram, deixando outros terrenos a descoberto. Foi assim que surgiram as ilhas no seio do oceano, ao passo que outras desapareceram, que porções de continentes foram separadas e formaram ilhas, que braços de mar secados reuniram as ilhas aos continentes. A água, seja pela invasão ou recuo do mar sobre certos litorais, seja pelos desabamentos que, detendo os cursos d'água, formaram os lagos, seja pelos transbordamentos e as inundações, seja, enfim, pelos aterros formados na embocadura dos rios, estes aterros, recuando o mar, formaram novas regiões. Tal é a origem do delta do Nilo, o Baixo Egito, do delta do Rhône, o Camargue. Pela inspeção dos terrenos rasgados pelo soerguimento das montanhas
e das camadas que se formam em contrafortes, pode-se determinar a sua idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não é necessário entender o número de anos de sua existência, mas o período durante o qual se formaram e, por consequência, a sua velhice relativa. Seria um erro crer que essa antiguidade está em razão de sua elevação ou de sua natureza exclusivamente granítica, tendo em vista que a massa de granito, em se erguendo, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Constatou-se assim, para a observação, que as montanhas dos Vosges da Bretanha e a da Côte d'Or, na França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Elas datam do período de transição e são anteriores aos depósitos carboníferos. O Jura formou-se pelo meio do período secundário e contemporâneo dos répteis gigantescos. Os Pirineus formaram-se mais tarde, no começo do período terciário. O Mont Blanc e o grupo dos Alpes Ocidentais são posteriores aos Pirineus e datam do meio do período terciário. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são mais recentes ainda, porque não se formaram senão pelo fim do período terciário. Algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano ou lhes são contemporâneas. Esses soerguimentos devem ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, a interrupção e a mudança do curso dos rios. É interessante isso, né, gente? Muito interessante. Deus trabalhando o tempo inteiro, nunca parou. E aí dizem que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Isso é uma mentira deslavada, né? Não dá para acreditar nesse tipo de informação. Deus trabalha o tempo inteiro, até mesmo quando há uma tsunami, já foi comprovado cientificamente que são deslocamentos de placas tectônicas no fundo dos mares, né? Quando essas placas se deslocam, se acoplando, quer dizer, uma está mais abaixo, outra mais em cima, uma tem que se deslocar. Evidentemente, a que está em cima, para poder encaixar na que está embaixo. É quando acontece fenômenos como tsunamis, terremotos, não é? Essa é a mais pura verdade. Então, Deus continua trabalhando em todo o planeta. Nós vamos parar por aqui para darmos continuidade depois no dilúvio bíblico. Ou podemos dar continuidade, eu creio que não, porque é bastante longo, hein? É bastante longo. Mas nós vamos estudando pouco a pouco, vamos aí aprendendo para poder entender o que ocorre em nosso planeta. Nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. E essa razão é o Criador, não é? Então vamos parar por aqui, vamos começar a refletir sobre isso. Quem tiver um livro, a Gênese, em casa, procure dar uma estudada, procure dar uma lida de vez em quando, então, para poder ir se informando e se inteirando dos fatos.
É um livro bastante interessante. É pura ciência, tá certo? Uma boa tarde a todos, uma ótima semana aí pela frente, uma semana que vai ser, tem um feriado aí um tanto prolongado, né? E a gente segue em frente nos nossos estudos para que possamos ir aprendendo pouco a pouco. Conhecimento é luz. A falta desse conhecimento nós chamamos de ignorância, e toda ignorância é trevas. Boa tarde a todos.